Livro Pão Nosso, Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Sem o clarim cristão, já te alcançou os ouvidos. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do corpo. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, pela oportunidade de estarmos nesse momento, aproveitar a oportunidade de ouvir nosso irmão de novo, trazer mais reflexões na noite de hoje e que possamos, após esse estudo, sair um pouco melhores do que chegamos e que possamos levar para os nossos lares esse conhecimento, refletir e utilizar na nossa senda diária. Assim seja. Boa noite, meus companheiros e minhas companheiras. Boa noite. Que a paz de Jesus possa encher os nossos corações nessa noite de terça-feira. Queria dizer para os companheiros que eu estava com saudade de vocês. E é verdade, tá? Então, queridos, hoje é dia 2 de agosto de 2016. Hoje é um dia muito especial. Um dia extremamente especial. Por algumas razões. E esse dia especial faz com que os momentos sejam especiais. E este é um momento muito especial. Se nós pudéssemos abrir a visão, enxergássemos com os olhos do Espírito, poderíamos perceber uma intensa movimentação de benfeitores espirituais entre nós. Companheiros que não estão aqui por acaso. Companheiros que ao longo da sua história de individualidades galgaram uma condição espiritual de elevação tal que podem pertencer a um exército celestial preposto do Cristo, com a intenção de expandir o amor de Jesus e de nos ajudar. Estão entre nós. Coordeno essa reunião a uma equipe provavelmente buscando me inspirar para que as palavras que eu diga conforte, console, esclareça, motiva. Essa é a intenção do Evangelho. Estão entre nós. Então esse momento é muito especial.
se nós pudéssemos dimensionar o quanto de bem nós estamos nos proporcionando agora, do quanto de fluidos de amor, de luz, de paz estão à nossa disposição, e muitas vezes nós não o atingimos, não o alcançamos, porque não nos permitimos. Talvez estejamos ainda vibrando com o coração meio preocupado com o amanhã, ou meio zangado com alguma situação, meio rancoroso, mas os benfeitores vão estar sempre ao nosso lado. Isso é um motivo pelo qual essa reunião é muito importante. Mas esse momento é mais importante ainda também porque é o único momento, queridos, possível de nós fazermos mudanças. Tudo que passou de hoje, desse instante para trás, é imutável. Não podemos mudar. Tudo que fizemos, tudo que construímos, ficaram como páginas registradas da nossa história pessoal. Talvez tenhamos cometido erros, falhas, é bem natural. Somos ainda espíritos em evolução, cometemos erros. Mas hoje, a partir de agora, podemos tomar novas decisões. Chico Xavier tem uma frase muito interessante, onde ele diz que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então está em nossas mãos a possibilidade de mudarmos de comportamento, de atitude, de conceito, e que esse conceito novo nos influencie a tomar atitudes diferentes do lado de fora, na nossa vida rotineira, na família, no trabalho, nas decisões pequenas e grandes que viermos a tomar. Então esse dia é um dia muito especial. E por que esse dia especial? Eu quero falar para um grupo seleto, um grupo de pessoas especiais. Eu quero falar com você. Talvez a gente não tenha se dado conta do quanto somos especiais. Eu fico imaginando, companheiros, que Deus, na sua imensidão, na sua incompreensão ainda para cada um de nós entender Deus é algo muito profundo. No livro dos Espíritos, quando Kardec filosoficamente faz a pergunta número 1, que é Deus? Os benfeitores respondem que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. É uma resposta ainda um tanto evasiva, por conta da limitação de entendimento que temos. Mas Deus, essa suprema inteligência, fez-nos espíritos imortais, individualidades imortais que inevitavelmente um dia chegaremos à perfeição. Um dia conseguiremos amar da forma que Jesus amou. Um dia seremos seres luminosos, completos, seres que participaremos também desse exército divino para proclamar a paz e a alegria, a felicidade em outros planetas, quem sabe aqui entre nós. Somos especiais. Algumas vezes há um discurso interno dizendo que isso não é realidade, mas é um erro de conceitos. Somos especiais. Um dia seremos um Cristo. O próprio Jesus disse-nos através de João que nós faríamos as obras que ele fez e ainda as faríamos maiores. Somente o Espiritismo sabe explicar isso, consegue explicar isso, porque entendemos a multiplicidade das vidas, as reencarnações, as depurações sucessivas que vão culminar com o homem perfeito. Só para a gente sedimentar essa informação com um dado material que já comentei aqui em outra oportunidade, Deus, em 7,2 bilhões de humanos encarnados, colocou em você, em mim, em cada um de nós, uma impressão digital que é única, não se repete em nenhum dos outros habitantes do planeta. Colocou-nos em cada um DNA específico. Seria Deus brincando de perfeição ou querendo colocar em você uma marca humana para dizer que você é especial? Algumas vezes nosso discurso de baixa estima é alimentado por crenças falsas do passado, adultos desequilibrados, filosofias que nós trilhamos, ideias que vêm impregnando o psiquismo de cada um de nós ao longo dos milênios, ao longo da nossa existência de espíritos imortais. Mas nós somos especiais, ainda pequenos, mas cheios de potencialidades embrionárias a serem desenvolvidas. E esse desenvolvimento começa hoje,
começa agora. Então eu quero falar um dia especial para pessoas especiais de um assunto também especial. Vamos usar como pano de fundo os 6 convites. Os companheiros estão curiosos, né? Mas, por detrás dos 6 convites, o que vamos falar aqui é o Evangelho de Jesus. Nós viemos aqui essa noite, companheiros, para ouvir, para reouvir, para tentar reaprender, para nos desafiar dessa vez a, entendendo o Evangelho de forma mais clara, objetiva, conforme a proposta espírita, aplicar a nossa vida. O desafio é que em encarnações passadas, provavelmente, é bem quase certo isso, nós já trilhamos bancos religiosos. Já fomos religiosos várias vezes. A nossa busca talvez tenha sido equivocada. Talvez tenhamos feito, como fizemos no catolicismo, criamos o adjetivo de católicos não praticantes. Não éramos católicos, porque se fôssemos, éramos praticantes. Mas criamos o adjetivo. E agora nós estamos de novo diante de uma oportunidade de rever o conceito de Jesus, não para sermos religiosos, mas para sermos espiritualizados. Tiago, na sua carta, uma das suas cartas, a primeira carta, na verdade só tem uma carta, Tiago, quando escreve a epístola, ele diz assim, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então o desafio, a palestra com um tema diferente, mas o assunto o mesmo. Evangelho de Jesus e o desafio a cada um de nós a colocar em prática esses ensinos e nos desafiar a sair daqui hoje, terça-feira, 2 de agosto de 2016, e fazer diferente. Agir diferente com aquele que deixamos em casa, talvez aborrecido. Agir diferente amanhã no nosso trabalho. Agir diferente, quem sabe, fazendo um telefonema que pode recriar laços, que pode conter desavenças. Sair daqui para tentar perdoar e nos colocar no lugar dos nossos irmãos que às vezes nos incomodam tanto. Então que Jesus possa falar ao seu coração, que eu possa ser um instrumento, que os benfeitores que estão aqui encontrem em mim esse canal, para que todos nós, encarnados e desencarnados presentes aqui, saiamos com a fé renovada, cheio de esperança, otimismo santo, para enfrentar o grande desafio de mudar a nós mesmos. Vamos então, os 6 convites. Primeiro convite. Há um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 30, que nós conhecemos. Ele é até um pouco confundido algumas vezes, mas o texto narra assim: quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Dizia Jesus da imensa sabedoria desse Deus que nós não compreendemos bem, mas Ele conhece-nos intimamente. Ele sabe das dores que estamos enfrentando. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe dos nossos desafios. Ele conhece, Ele tem contados os cabelos, os nossos cabelos. Veja que coisa curiosa. Um texto paralelo a esse, lá no livro do Salmo 139, muito conhecido também, de 7 a 10, Davi narraria-nos assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer do céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus está conosco em todos os lugares. Estamos impregnados de Deus. Somos criaturas advindas de Deus. Por isso nós vamos entender a ideia do fluido cósmico universal, esse mergulho em Deus. Criaturas espirituais. Na questão 29 do Livro dos Espíritos, 23, perdão, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntaria aos benfeitores o que é o Espírito, e a resposta é que o Espírito
inteligência, o princípio inteligente do universo. Deus conhece-nos a todos. Numa passagem do Evangelho do Cristo, ele teria dito: vós sois deuses. Por conta disso, queridos, por conta desse conhecimento profundo, durante esse dia e os dias que antecederam a este, os benfeitores espirituais dessa casa nutriram, criaram um consórcio. Estiveram conversando com nossos anjos de guarda. Estiveram conversando com o meu anjo de guarda para nos fazer vir aqui. Primeiro convite é o convite feito pela espiritualidade. Não se engane, não estamos aqui por acaso. Não vamos ouvir o que vamos ouvir por acaso. Talvez as palavras que sejam ditas aqui venham do alto e possam impactar o nosso coração para nos fazer tomar um posicionamento. Talvez estejamos aqui hoje entendendo algo que vai influenciar a nossa caminhada na imortalidade. Podemos sim, companheiros, tomar decisões profundas essa noite, desafiando o império do egoísmo que nos norteia para fazer com que o Evangelho de Jesus seja validado na nossa história. Mais uma vez, é esse o desafio. Então, o primeiro convite, já atendido pelos companheiros presentes aqui, tanto no corpo material como fora dele. Vamos ao segundo convite. O segundo convite é um convite pessoal. Eu mesmo estou a fazê-lo. Convite que a gente fique aqui. Bom, mas já viemos, não temos como sair, não temos mais. Mas qual é a ideia de ficar aqui? Há duas histórias que eu quero contar. A primeira narra que um grupo de seguidores de Buda vinha caminhando pela floresta e encontra com um outro seguidor, com outro grupo de discípulos de um outro mestre, também pregando o amor. E aqueles dois grupos de discípulos são desafiados. O que era seguidor do outro mestre, pergunta, uma tentativa de desafiar os discípulos de Buda, diz assim: o nosso mestre, quando ele tem fome, ele materializa um prato de comida e se alimenta. E olhando para os discípulos de Buda, dizem: e o seu mestre, o que faz? E aqueles discípulos dizem: o nosso mestre, Buda, quando ele dorme, ele dorme. Quando ele come, ele come. Quando ele fala conosco, ele fala conosco. O nosso mestre está sempre presente. Queridos, é um desafio. Nós estamos aqui ouvindo uma palestra e nossas mentes estão fluindo em vários lugares. Eu sei porque eu escuto muitas palestras. De repente você está ali ouvindo uma ideia e a sua cabeça encaixa com uma ideia sua e você, quando você percebe, você já se distraiu um pouco. É natural que isso aconteça. Meu convite pessoal é que nós nos esforcemos a ficar aqui, no maior e no melhor nível de concentração possível. Há uma outra história que endossa também essa realidade, que diz que um certo homem chega afoito numa aldeia e encontra o lenhador e pergunta: onde está o mestre? E o lenhador aponta para uma cadeira e diz: ele costuma ficar naquela cadeira. E aquele homem, afoito por uma resposta, sai correndo e chega na cadeira e não tem ninguém. Ele fica meio atordoado. E daqui a pouco chega o lenhador e senta-se na cadeira. E aquele homem, já meio zangado, olha para o lenhador e diz: você é o mestre? Ele diz: sim, sou o mestre. Mas eu lhe perguntei naquela hora, você disse que era o lenhador? Naquela hora eu era o lenhador. Agora eu sou o mestre. Nos convidando a estar presentes aqui. O desafio, queridos, é deixar um pouquinho os nossos problemas lá fora. Vamos imaginar que no primeiro andar tem um cabide, daqueles antigos de botar chapéu. Deixa lá a sua sacola de dificuldades. Traz lá aquilo, deixa lá aquilo que você trouxe que está doendo. Talvez deixando lá, porque agora não vamos resolver imediatamente. Talvez com as informações obtidas aqui ao longo dos 3 próximos convites, que são
dirigido-nos pelo homem mais importante da história da humanidade, aquele que Deus nos tem oferecido para servir de guia e modelo. Quem sabe com esses 3 próximos convites nós possamos até sair daqui e encontrar a sacola sem aquele problema que trouxemos. Ele pode ser resolvido numa questão de autoconceituação. Quem sabe o meu problema não é problema. Ele está problema porque eu tenho o transformado assim, né? Quantas vezes, entendendo a proposta espírita, nós vamos deixar de lado a ideia de problema e entender que aquilo é um desafio, é um convite à mudança, que aquilo é uma oportunidade de crescimento. Nós estamos aqui com pessoas com cabelos tão claros quanto os meus, vão poder testemunhar isso. Quantas vezes na vida, os mais jovens também já passaram, com certeza, nós tivemos uma situação que nos contrariou muito e que, pela nossa escolha, não teríamos vivenciado. Não queríamos. Mas, passados alguns anos, fazendo uma análise honesta, nós percebemos o quanto aquilo que não queríamos nos fez intenso bem. O quanto os problemas podem nos fazer crescer e avançar ou nos paralisar. Recentemente folheava um livro que não é espírita e o autor contava uma história de 2 homens que foram à guerra. Lá viram seus amigos serem mortos, ouviram barulhos estrondosos de bombas, passaram perigo de vida. E no final da guerra retornaram ao seu país e um deles foi condecorado herói de guerra e o outro internado num sanatório. Os mesmos problemas. A diferença talvez esteja em construir uma maneira de encarar diferente os problemas e tirar proveito das crises. Então, o segundo convite, eu espero que os companheiros se esforcem a atendê-lo, a ficarmos aqui por alguns minutos que nos restam. Vamos então aos próximos 3, e tem mais um no final. Terceiro convite, feito por Jesus de Nazaré. É um texto relatado por Mateus, no capítulo 11 do Evangelho, versículo 28 a 30. Sem medo de errar, o texto mais falado em todas as tribunas religiosas do mundo. Talvez seja o texto que tenha sido mais lido por nós. A narrativa diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma outra tradução da Bíblia: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, quantas vezes nós acreditamos, trazendo as ideias teológicas do passado, que Deus é o nosso servidor, que Deus está como que alguém que resolve problemas. Temos uma situação, um conflito na família, tentamos resolver, não é mais ou menos assim, a nossa maneira. Quando não conseguimos, recorremos a Deus. Parece que Deus é o último recurso, ele tem que resolver. No entanto, a proposta do Cristo é um convite a irmos até Ele. Observe que o convite nos convoca a uma atitude de ação. Para ir, precisamos sair do lugar. Quantas vezes queremos ficar na acomodação? Queremos um Deus fast food, o Deus que resolve as coisas à distância e instantaneamente e rápido. Um Deus express, né? Queremos um Deus que faça por nós os milagres de acordo com a nossa vontade. Queridos, se Deus nos desse tudo o que nós pedimos, nós estaríamos perdidos. Porque ainda não sabemos pedir. Quantas coisas pedimos que não merecemos e não precisamos. E quantas coisas nós pediríamos que seria a nossa falência moral se Deus nos desse. Alguns de nós, no passado, pedimos a Deus para ganhar na Mega Sena. Na virada. Ainda bem que não ganhamos. Ainda bem que não ganhamos. Talvez esse dinheiro todo fortalecesse o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Nós íamos nos achar os melhores do mundo, superiores a todos. Iríamos passar por cima das pessoas e angariar uma série de dívidas com aqueles com os quais humilhamos. Alguns de nós
nós nascemos para ter uma limitação financeira, e isso é dádiva de Deus. Mas o Cristo convida: vinde a mim. E o convite é expansivo a todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Será que todos nós aqui, se nós pedíssemos a alguém para levantar a mão, para testemunhar aqui que não tem problemas, alguém levantaria a mão? Eu penso que não. Mas se levantasse a mão, arrumaria um grande problema. Né? Explicar para a gente como é não ter problema. Porque a gente sabe o que é isso. Ainda não sabemos. No futuro, no mundo de regeneração, no mundo feliz, os problemas serão diferentes, mas eles existirão ainda. São eles que nos impulsionam, queridos, os motivam a seguir adiante. São eles que testam a nossa fé. Quando está tudo muito bom, para que ter fé? A fé já é sedimentada. Quando as coisas acontecem que estão contrárias àquilo que eu quero e que me abalam, é hora de exercitar a fé. A fé viva, a fé prática, que só funciona quando eu tenho problemas. Mas vejam bem então que o discurso do Cristo, o convite é a todos, encarnados e desencarnados. Meus irmãos, por certo, nessa noite, muitos desencarnados foram trazidos a essa casa para encontrarem a paz que nós estamos encontrando agora. Se nós olhar para o nosso coração agora, dá uma paradinha, escuta seu coração, ele está batendo suave, porque ele está sendo alimentado pela realidade espiritual. Nós somos espíritos, o alimento para o espírito é a palavra de Deus, é o amor. Muitas vezes nós queremos saciar a sede da alma com a matéria, até conseguimos, parcialmente, depois volta. É como alguém que está com sede e chupa uma laranja, alivia, ou toma uma água salgada, alivia. Mas inevitavelmente haverá o dia em que seu espírito mortal clamará pela água viva, a água do Espírito. O convite então é a todos que estão cansados e oprimidos. Quantos de nós estamos oprimidos pela dificuldade da vida, pelas dores naturais do crescimento moral, pelo desafio de agir, tentar agir corretamente, ainda cheio de sombras que nos fazem declinar para um desejo de fazer o que está errado, não é assim? Quantas vezes sabemos o que não devemos fazer e fazemos? Voluntariamente, às vezes involuntariamente, não vencemos a luta? Não importa. Não importa se o seu dia hoje foi de poucas vitórias e algumas derrotas, não importa. Amanhã é um novo dia. E precisamos seguir adiante firmes. Não podemos desistir. Somos espíritos imortais, criaturas especiais, nascidos na felicidade, que vamos em direção à perfeição com os esforços que fazemos hoje. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 8, quando ele intitula Cântico da Vitória, ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não somos derrotados. Podemos ter até algumas derrotas, mas essas derrotas podem se transformar. Essas pedras podem se transformar em alicerces para a construção de um mundo melhor. Cansados, sobrecarregados. E aí vem a promessa de Jesus: e eu resolverei os seus problemas. Não foi isso que ele disse. E eu vos aliviarei. Queridos, essa promessa é para ser cumprida. E tem sido cumprida. Não importa o seu problema. Talvez você tenha uma doença grave. Talvez você tenha um contra-cheque grave. Né? Não importa. Deus, Jesus, aliviará o seu sofrimento. Talvez haja problemas que você tem, que você vai ter que conviver com ele a vida toda. Um exemplo, Francisco Cândido Xavier. Um homem que viveu para fazer a caridade. Um homem que viveu para fazer o bem. Exemplo de abnegação, de renúncia. Chico Xavier tinha um deslocamento do retilíneo no olho direito e um leve estrabismo no olho esquerdo. Esse olho direito purgava e algumas vezes sangrava. E Chico conviveu com isso até o seu desencarne. Uma dor, não sabemos porquê,
mas que ele precisava ter, mas que passou por ela recebendo do Nazareno o alívio. Algumas dores vão ser resolvidas de imediato, é verdade isso. Algumas dores nós as criamos. São verdades para a gente, mas não são reais. Talvez com a reformulação de conceitos nós nos livremos dela. Outras vamos tê-las. Mas a promessa de Jesus é alívio. E o alívio vem no cumprimento do versículo. Diz assim Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Cansado e sobrecarregado, queremos descanso. Aprendei de mim. O descanso vem quando eu me possibilito aprender de Jesus. Não aprender a teoria, não aprender teoricamente, já sabemos dele o suficiente, mas aprender do seu caráter. Tentar olhá-lo como nosso exemplo. A questão 625, citada aqui anteriormente, diz que Jesus é um modelo e guia para nossas vidas. Queridos, eu tenho tentado entender como é que ele amava. Qual a qualidade do amor de Jesus? Para tentar copiá-lo, colocar em prática essa forma de amar, ou ainda estou com o velho homem que preconceitua, que é racista, que é crítico, que faz censura? Aí ele está em mim, é o guerreiro que está em mim, latente, que precisa ser vencido aos poucos, mas com atitudes tomadas hoje. Aprendei de mim. Por que aprender de Jesus? Porque sou manso e humilde de coração. Esse binômio, queridos, ele é fantástico. Mansidade e humildade. Nas Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, porque serão chamados filhos de Deus. Essa interpretação é muito ampla, mas há uma mais moderna. Quando a gente pensava em herdar a terra, os judeus naquela época pensavam numa terra agrícola, campos para o plantio. Hoje nós pensamos numa terra planeta, um mundo que está em transição de provas e expiações aceleradamente para a regeneração. A nova era já começou. Não é assunto para hoje, mas a nova era já começou. Nós podemos ficar aqui se o nosso coração se encher do desejo do bem. Mesmo que eu ainda não faça, se o meu desejo é acertar e fazer o bem, eu terei um passaporte carimbado para ficar na nova terra. Vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tornar o nosso coração manso e humilde. Vejam, queridos, que é sentimento. Paulo de Tarso, em uma de suas cartas, ele diz assim: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O nosso momento da civilização terráquea é um convite desafiador a vivermos Jesus. Mais que isso, a sentirmos Jesus. Quantas vezes fomos teóricos, né? Quantas vezes sabemos tudo da vida de Jesus, mas será que temos olhado como exemplo? O visto como nosso exemplo? Para nortear as pequenas e grandes decisões que fazemos? Que tipo de amor ele amava? É o amor que eu tenho me inspirado e me espelhado? Preciso conhecer sim a parte teórica, eu aprender, mas ousar sentir Jesus. Haverá um momento em que daqui a alguns bilhões de anos, provavelmente, nós seremos Cristos. E aí vamos entender como é que é o amor de Cristo. Hoje não dá para entender ainda, não dá para compreender. Mas nós teremos um Evangelho. Nós teremos um Evangelho que é o mesmo de hoje, de todos os Cristos em todos os planetas. O Evangelho do amor. O convite dessa noite do Cristo é ao amor. A qualidade do amor incondicional. O amor que não prejudica, que não censura, não critica, não pune, não exclui ninguém. Pelo contrário, o amor que acolhe. Só para dar um exemplo, estava Jesus caminhando com seus discípulos e surge no meio do caminho um centurião romano.
Queridos, Roma tinha dominado aquele território dos judeus. Os judeus pagavam impostos rigorosos. Se um soldado romano agredisse um judeu, ele não podia reagir, porque se reagisse, era condenado à morte. Um povo que oprimia pela força era a barbárie. E de repente um centurião romano aparece diante de Jesus, um centurião chefe da guarda de 100 homens, aparece diante de Jesus para pedir favores. Ele tinha um servo que estava doente, não um servo judeu, bem provável seja um servo grego, que quando Roma conquistou a Grécia, trouxe aqueles mais intelectuais para servir de professores dos seus filhos, instrutores, trabalhavam com as casas. E durante o tempo criou um laço amoroso com aquele servo. E agora ele está doente. E ele sabia que havia um Jesus, certo Jesus de Nazaré, curava enfermos. Ele vai até Jesus. É aquela cura à distância. O centurião diz: olha, eu sei, quando eu quero, eu dou ordem aos meus soldados, eles vão fazer, eu não faço. Tu pode dizer que meu servo será curado lá. E o Cristo faz, encontra fé naquele homem. Mas veja bem, queridos, um romano pedindo a um judeu uma ajuda, poderia muito bem o Cristo desconsiderar. Não. Atende o pedido do romano. Sabe por quê? Porque o nível de amor do Cristo não olha a aparência, não olha a nacionalidade, não olha o contra-cheque, não olha a cor da pele, nem a religião. Olha o coração. Sabe das necessidades individuais de cada um e atende. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis. Vejam, vinde, buscai e achareis, encontrareis. Para encontrar, eu tenho que estar procurando. Bem-vindos, companheiros dessa casa, viemos procurar Jesus. E aqui temos encontrado, de uma forma simples, de uma forma clara, através da fé raciocinada, sem preconceituar. Nossos irmãos de qualquer outro credo são bem-vindos aqui. Nós queremos amar a todos. Haverá um dia da evolução da humanidade que o Cristo disse que nós seremos ovelhas de um só rebanho, aonde talvez saiamos em caravana, espíritas, umbandistas, presbiterianos, católicos, luteranos, para fazer o bem, para fazer a ação do bem, todos juntos. No final da tarde, depois do dia feito, nós vamos voltar para cada um para a sua igreja, para cultuar o mesmo Deus, sem preconceitos, sem nenhum tipo de fazer qualquer diferença com relação aos outros. E encontrareis descanso para a vossa alma. Sua alma está sobrecarregada? O Cristo convida a você vir a Ele com esse entendimento para encontrar o descanso. E fecha assim Jesus: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez a gente esteja sentindo o peso danado da vida, né? Vamos trocar esse fardo pelo fardo de Jesus, mais leve, mas não isento de fardo. Já perceberam isso na ideia de Jesus? Queridos, como nós queremos ser, se nós quisermos ser cristãos verdadeiros, se decidirmos a tomar um passo adiante para enfrentar a nós mesmos com auto-honestidade, sem máscaras, sem camuflagens, sabe o que vai acontecer? Vamos encontrar uma cruz, vamos encontrar desafios, vamos ser desafiados, porque lá fora vão mexer com a gente, vão dizer que estamos perdendo tempo, não fazemos mais, não estamos mais aproveitando a vida. Mas o desafio da reforma, da caminhada com Jesus, tem um fardo, mas o fardo é leve. É um fardo que Ele mesmo nos ajudará a levar. Por conta do adiantar da hora, vamos ao quarto convite, que também é de Jesus de Nazaré. Este muito conhecido, no relato de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Os companheiros sabem que Lucas foi um dos evangelistas que não conheceu Jesus. Ele era contemporâneo do Cristo. Ele viveu na época, até próximo algumas vezes. Ouvia falar, mas não estava
naquele momento, preocupado com isso. Vivia a sua vida, fazia as suas coisas. No entanto, o tempo passou, há umas décadas passadas, ele se encontrou com Paulo de Tarso, que havia sido doutor da lei, que havia sido um homem famoso, rico, poderoso, que ao encontrar-se com Jesus abriu mão de tudo isso, mudou de nome, passou a ser Paulo ao invés de Saulo, e foi servir ao Nazareno que ele perseguia equivocadamente. Paulo tinha o desejo de escrever o Evangelho, tinha feito anotações, tinha feito uma entrevista com Maria de Nazaré, anotado algumas coisas. Paulo sabia escrever, qualidade que poucos na época tinham. Lucas também sabia, Lucas era um médico. Paulo, no afã de servir as igrejas que ele fundara, na expansão do cristianismo primitivo, não tinha tempo de escrever o Evangelho. E deu a Lucas os manuscritos e disse: Lucas, escreve para mim o Evangelho. Mas antes de escrever, volta lá em Éfeso, conversa de novo com Maria. Por isso o Evangelho de Lucas é tão peculiar, é tão profundo, contendo informações que os outros evangelhos não têm. E Lucas, no capítulo 9, versículo 23, inspirado pela ideia de Paulo, escreve assim: palavra de Jesus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz, e siga-me. Vejam, queridos, que a verdade se repete. Dizia a todos. A mensagem do Cristo é para todos. É para você. É para o desencarnado e presente que veio para tratamento. A mensagem de Jesus é hoje, de novo, e será sempre para todos. A mensagem de Jesus é hoje para o homem mais vil do planeta, para aqueles que estão matando de forma avançando com o terror. O Evangelho de Jesus é para esse nosso irmão que ainda está na ignorância, mas que um dia vai precisar inevitavelmente da água viva. Me lembrei daquela passagem da mulher samaritana no poço de Jacó. Era Jesus quebrando os paradigmas, né? Ele chega em Jacó, no poço de Jacó, que fica em Sicar, e tem uma mulher samaritana tirando água, ele pede água à mulher. Naquela ocasião, queridos, uma mulher fora de casa não podia falar com homens, a não ser que fosse o marido ou o pai. Um homem não falava com mulher. Mulher era tido como um ser inferior. Só para termos ideia, foi no segundo concílio de Constantinopla que a mulher teve alma. A mulher entendeu-se que mulher tinha alma foi em 553, se não estiver enganado. Até então, mulher era desprezada. Mas Jesus quebrava o paradigma e valorizava a mulher e perguntou: mulher, me dá água. E ela se assusta: como é que pode um homem pedir água? Ainda mais ele era judeu, e ela samaritana. Judeu e samaritano se odiavam. Uma longa história que vem de Reboão e Jeroboão no Velho Testamento. Mas enfim, o Cristo disse para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria, e ele te daria a água viva. A água que mataria a sede da alma. A água do Evangelho. Dizia a todos: o Evangelho é para todos nós. Pode ser que nos pareça difícil. Não é. A nossa mente está nos enganando. Cada vez mais o Evangelho tem sido mais fácil. Nós somos desafiados e vencemos. É como um avião decolando. Já viu no primeiro momento da decolagem? Que a aeronave treme toda, as alas estão batendo, você não sabe se vai desmontar ou vai decolar, e o coração fica apertado, e quem tem medo fica apertado naquela cadeirinha, né? 90% das forças das turbinas estão acionadas. 90%. A aeronave começa a subir, balançando. Quando ela chega na altura de voo, nivela. E aí ela é conduzida por todo o voo com 30% das turbinas. O começo é mais difícil. O primeiro desafio é mais difícil. Mas eu venço. E amanhã, o próximo vai ser mais fácil. Porque eu já tenho experiência que eu posso vencer. Eu venci o primeiro.
Pode ser até que seja derrotado, mas as marcas da vitória estão em mim. E nós caminhamos. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Queridos, vejam bem que é um convite que respeita o livre-arbítrio e a liberdade de escolha de cada um. Se alguém quiser. Será que dessa vez nós queremos? Vou garantir para você que sua alma quer, seu espírito quer. Nós queremos. Sempre quisemos. Quando éramos primitivos, quase que selvagens, nós adoramos a natureza. Queríamos o contato com a divindade. Desde lá, criamos altar de pedras, templos para adorar. O nosso coração está sedento de Deus. Dizia a todos: quem quiser vir após mim, mas agora a questão está: qual a qualidade do meu querer? Esse meu querer está me impulsionando a vencer mim mesmo, a fazer o que tem que ser feito? Ou esse meu querer é mais ou menos e eu faço, horas não faço? Bem-vindo à realidade, companheiros, é isso. Vai fazendo, vai não fazendo, mas continua seguindo adiante. Quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Diz os filósofos que o aprendizado tem uma mãe, e a mãe do aprendizado chama-se repetição. Vamos repetir. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu tento de novo. Na história da humanidade tem um vulto chamado Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada elétrica. Diz a história que Thomas Alva Edison tentou fazer a lâmpada 1080 vezes. 1080 vezes. Esse era persistente. E de repente ele tentava e aquilo explodir. Imagina chegando o Edison em casa, todo queimado de novo, cheio de fumaça, e não conseguiu. E os amigos diziam: Edison, desiste, você não vai conseguir, isso não funciona. E ele dizia assim: hoje eu aprendi uma nova maneira de como não fazer a lâmpada. E na experiência de 1080, o filamento ficou incandescente. E graças àquele homem estamos aqui hoje às 20 horas e 33 minutos. Meu Deus, agora está passando muito rápido. No escuro, com lâmpadas, claro, que evoluíram, graças à persistência de um homem. Se alguém quiser vir após mim, é uma escolha. Precisamos tentar melhorar a qualidade do nosso querer. E mesmo que eu não consiga entender isso, eu insisto. Já viu aquela receita de bolo que a gente não sabe fazer? Vou fazer o bolo. Bate o trigo, ovos, bota leite, bota açúcar. Eu não quero fazer bolo. Unta o tabuleiro, bota no tabuleiro. Eu não quero fazer bolo, leva para o forno, pré-aquecido. Não quero fazer bolo. Mas faz, e o bolo fica pronto. Mesmo sem você querer, faz a receita. Seja persistente. Busca conhecer melhor Jesus, mesmo que a sua vontade seja não querer. Algumas vezes nós temos que nos contrariar. O caminho do Evangelho exige renúncia e sacrifícios. Algumas vezes nós temos que nos contrariar. Estamos tão cansados. Que bom se pudesse ficar em casa, nesse friozinho aqui de Rio Martins. Mas eu vou à casa espírita. Parabéns, você atendeu o convite. Se alguém quer vir após mim, consequência do querer, negue-se a si mesmo. Queridos, Allan Kardec, 18 séculos depois, traduziria essa fala do Cristo como sendo o orgulho e o egoísmo, as grandes chagas da humanidade. O nosso problema está no egoísmo. É o resumo disso tudo. Somos ainda egoístas, queremos ser o centro das atenções, queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, e quando não acontece, nós nos aborrecemos. É por conta do egoísmo que é a fome, que é a miséria. E é por conta desse egoísmo que vai ser vencido aos poucos que o mundo vai se tornar melhor. Não vamos mais permitir a fome e nem a miséria. Não vamos mais, num futuro que não está distante, alguns de nós vamos ver um mundo sem fome, com muito menos corrupção, com muito mais atitude de amor e solidariedade. Já está acontecendo e expandindo aceleradamente. Há um processo de mutação. Uma outra palestra chamada Geração Futura. Quem sabe no futuro a gente fala dela aqui. Mas se alguém quiser vir, negue-se a si mesmo. Uma outra versão, renuncie-se a si mesmo, a abrir mão de mim. A mesma luta, companheiros, há séculos vivemos essa luta, tá?
O império do egoísmo versus o Evangelho de Jesus. Algumas vezes o egoísmo vence. Venceu muito mais, hoje vence menos. Haverá um dia que totalmente eu vivenciarei o Evangelho de Jesus. Mas se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz. Vem após mim que você terá uma vida tranquila e serena. Não é verdade? Esse chamado Evangelho da Prosperidade, queridos, é uma teologia equivocada. O Evangelho exige sacrifício. Haverá uma cruz para levar. A cruz da crítica, da censura recitada, mas a cruz da autoconstrução. Não tem desafio maior do que a gente desafiar a gente mesmo, né? Não tem desafio maior. Devo encarar a minha realidade, perceber as minhas sombras e trabalhar para vencer. Porque nós ficamos muitas vezes numa zona de conforto, né? Eu sou meio cristão e não sou cristão, sim, sou, não sou. E deixamos de experienciar as dádivas mais profundas de ser cristãos. Porque precisamos enfrentar a nós mesmos. Imagina se você ganhou uma diária, um final de semana, para passar num desses hotéis aí chiques das montanhas capixabas, né? Não vou dizer nenhum nome para a gente não fazer propaganda, né? Não correu risco, estamos fazendo propaganda. Mas você chegou lá naquele hotel maravilhoso, fim de semana, veio uma van te buscar em casa, te deixou lá no hotel. Aquela recepção maravilhosa, enorme, com um sofá de couro de 5 metros, super confortável, recepção aquecida, uma mesa cheia de biscoitinhos, de nata, aqueles desmanchos na boca, uma máquina de café cappuccino, chocolate quente, uma televisão com 60 canais, para você assistir o que você quiser. Aí você chega no hotel, passa o final de semana da recepção, posta na internet, fotografa você tomando café com biscoitinho de nata, bota no Facebook, e foi maravilhoso, volto a te levar feliz. E foi mesmo. Mas você não ousou conhecer a suíte, a hidromassagem, a pista de golfe, os cavalos, a piscina aquecida, porque você se satisfez com a recepção. Muitas vezes, companheiros, fazemos isso com o Espiritismo. Está muito bom, é verdade, mas ele propõe mais. Para conquistar mais, eu tenho que investir mais. É capital emocional, é capital espiritual que eu tenho que aplicar para vencer a mim mesmo. Sabendo que tomando a cruz, os resultados serão para a vida futura. E também para essa vida, é verdade. Mas nós estamos aqui para entender que somos seres imortais. Nossos investimentos precisam ser muito mais completos e muito mais intensos na vida espiritual. Somos espíritos. Quantas vezes gastamos muito tempo investindo na matéria, que passa rapidamente. Não é verdade? Já contei isso aqui, vou repetir. Eu tinha 7 anos, meu irmão que já faleceu fez um caminhãozinho para mim. Morava no interior do Rio de Janeiro, num lugar chamado Campos dos Goitacazes. Meu irmão pegou uma lata de inseticida Neocide, ele era quadradinho, cortou a lata, fez um buraquinho, fez o vidro do carro, os faróizinhos, pregou numa tábua, pegou uma sandália velha, fez as rodinhas, botou um preguinho, e eu brincava com aquele caminhãozinho. Eu tinha 7 anos. Há quase 50 anos atrás, eu vejo agora o caminhãozinho, passaram quase 50 anos. E quantas vezes perdemos tempo? Gastamos o tempo com rancor, ressentimento. Quantas brigas, quantos entendimentos que quando a gente repara, depois de 20 anos brigado, nem lembra por que brigou. Não é assim? Queridos, é preciso a gente tomar a nossa cruz, enfrentar a nossa realidade. E aí o Cristo vai dizer: e siga-me. Vejam que o convite a seguir vem no final. Abro mão do egoísmo, me decido segui-lo. Abro mão do egoísmo, tomo a minha cruz, aceito as dificuldades que virão pela decisão de seguir Jesus. Nenhum cristão teve vida fácil. Nenhum deles. Os que tiveram vida fácil se venderam na Idade Média para ter um poder temporário e se arrependeram, né? Está na nossa hora de fazer a escolha certa.
Vamos ao terceiro convite, o quinto convite, o terceiro do Cristo, que também é de Jesus. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aquele quadro que eu expus aqui no começo, quando o pintor colocou numa exposição pela primeira vez, os críticos disseram que o quadro estava incompleto, porque a porta não tinha fechadura. E aquele autor explicou dizendo: a porta que o Cristo bate é a porta do coração, e a fechadura está por dentro. Só nós podemos abrir. Mas ele diz: eis que estou à porta e bato. Continua batendo, suavemente. Não vai desistir de bater nunca. Ele disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Nenhuma. Nem esses companheiros que vão para outro planeta por conta da transição do orbe. Um dia serão resgatados para voltarem, que são ovelhas do rebanho de Jesus. Eis que estou à porta e bato. É o versículo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Veja que ele bate, mas as batidas se transformam em som de voz. Suave, sereno. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta. Vejam a atitude de novo, sai do lugar. Alguém bate a campainha, nós vamos até a porta abrir. É preciso a movimentação de ir até Jesus, queridos, para abrir a porta. Ele vai insistir e vai respeitar o nosso silêncio. Se não quisermos abrir, não tem problema, não tem mesmo. O problema vai ser nosso. Não é ele que vai nos criar um problema. Ele vai esperar o nosso nível de amadurecimento para, na hora propícia, resolvermos matar a sede com água pura, a água da vida. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que acontece? Entrarei em sua casa, e veja que coisa interessante, e cearei com ele, e ele ceará comigo. Quantas vezes nós queremos que o Cristo ceie conosco, mas nós não queremos cear com ele. É preciso uma parceria. Me lembrei daquele episódio de João, capítulo 21, chamada Segunda Pescaria Maravilhosa, né? O Cristo vem andando sobre as águas, chega na embarcação, não havia dado peixe aquela madrugada, e ele disse para os seus discípulos, para Pedro: lançai a rede. Assim como fez no começo do ministério, e agora os discípulos, sabendo quem ele era, lançam as redes. E vem uma enorme quantidade de peixes grandes. E o Cristo vai, pega um daqueles peixes, leva para a praia, faz uma fogueira, assa o peixe, certeza receita de Maria de Nazaré, né? Assa o peixe. João disse que tinham pães, e ele chama o discípulo e diz: comer. Intimidade. Eis que estou à porta e bato. Se você quiser abrir, eu entro, ceio com você, você ceia comigo. Intimidade. Relação de via dupla. Aquele Jesus figurativo, distante, não é o Jesus proposto pelo Espiritismo. O Jesus do Espiritismo é próximo, é presente, sabe da sua história, conhece a sua dor, quer estar ao seu lado. Capítulo 28 de Mateus, ele vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não os deixaria sós em momento algum. Em outra passagem ele vai dizer: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Ele está aqui entre nós, com certeza, representado pelos benfeitores espirituais, seus prepostos de luz. Está aqui entre nós. E quantas vezes nós não entendemos, né? Há uma passagem do livro da Carta aos Hebreus, onde Paulo escreve assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quantas vezes estamos com a ideia de um Jesus distante e ele quer intimidade. Sentar à mesa, comer comigo e eu comer com ele. Vamos ao sexto convite. Sexto convite. Esse convite é surpresa. É o relógio, né? Faltam 5 ali, o relógio está mais
adiantado. Convite é o tempo. Convite é o tempo. O tempo está passando. Ele tem passado para nós. E nós precisamos utilizá-lo melhor. As encarnações têm sido bem aproveitadas? Talvez sim, talvez não. No livro Libertação, André Luiz vai chamar de completista. Aquele companheiro que faz o planejamento reencarnatório e consegue cumprir. E diz que são poucos. A grande maioria desperdiça 50%, 60% e até 70% das oportunidades de crescer na encarnação. Talvez nós tenhamos passado por isso, desperdiçando alguns momentos. Mas e daqui para frente? O que eu vou fazer com essa realidade espiritual? Como é que eu posso fazer para ganhar o tempo? Para transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa? Para quando eu voltar ao plano espiritual, ser recebido com tapinhas no ombro? Diz Haroldo Dutra Dias, no seminário que eu vi recentemente, que quantas vezes retornamos ao plano espiritual e encontramos nosso mentor balançando a cabeça. E nós olhamos para ele e dizemos: o que foi? Ele diz assim para a gente: você errou. Você errou de novo. Você saiu daqui com um projeto, não conseguiu cumprir. Você errou de novo e no mesmo erro. Não dá para ser criativo, pelo menos errar em outro lugar? Erramos no mesmo erro. Será que dá para fazer essa encarnação, uma encarnação vitoriosa, com o tempo que nos resta? Os mais jovens são privilegiados, não é? Alguns de nós chegamos aos espiritismo mais tarde, na nossa hora, bem verdade. Mas será que não dá para a gente começar a fazer, aproveitar melhor o tempo? Com relação ao tempo, Paulo de Tarso, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A necessidade de fazermos o bem. Allan Kardec, parafraseando Paulo de Tarso, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, ele vai dizer assim: fora da caridade não há salvação. Queridos, a caridade é o exercício prático do amor. Eu posso não ser caridoso e fazer a caridade. O exercício da caridade vai me transformar em alguém caridoso aos poucos, sem dar saltos, mas eu invisto na prática do amor. A gente aprende a amar amando. Esse é o segredo. Aproveitar a oportunidade para amar. Joana de Anjos, benfeitora de Divaldo Franco, tem uma frase que ela diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12. Capítulo 12, item 5. Falando sobre os inimigos desencarnados. Não sei se é 12, 5 ou 5, 12, que eu devia dedicar aos companheiros. Inimigos desencarnados. Diz assim: não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Aproveitar a oportunidade. Quem sabe é o seu irmão que te incomoda. É o vizinho, é o chefe, é o cachorro do vizinho, é o familiar, é qualquer problema que seja. Aproveitar oportunidades para fazer o bem. Dizia na palestra anterior que fiz, não sei se foi aqui numa outra casa, que quando nós nutrimos amor por aqueles que estão à nossa volta, quando eu começo a orar pelo meu adversário, essa oração transforma em dardos amorosos e costuma melhorar as relações. E disse que se o cachorro do vizinho late alto, e se eu começar a orar por aquele cachorro e amar aquele cachorro, ele vai bater mais baixo. Se eu não bater mais baixo, eu vou ouvir mais baixo, porque o amor é capaz de transformar qualquer situação difícil. Ama a situação difícil, começa a amar o seu contra-cheque. Ele vai render. Ele vai render. Você vai entender que ele é assim por necessidade, para te possibilitar crescimento. Paulo de Tarso, então, e aí para completar, Emmanuel no Vinho de Luz, lição 162, ele diz assim: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Não me lembro qual é o livro, mas parece que é Crônicas e Apólogos, de Chico Xavier, o irmão X pelo Chico Xavier. Ele conta uma história de que certo homem era extremamente rude, um homem mau. Não se preocupava em fazer o bem, pelo contrário, fazia sempre o mal. Mas um dia,
num lampejo de bondade, ele viu um garoto sentado na calçada com fome. Ele foi a uma padaria, comprou um pão, passou perto do garoto e jogou o pão. E foi embora. Nem sequer trocou uma palavra. E passaram os anos e ele morreu. Desencarnou, foi naturalmente para uma zona umbralina, para repensar seus comportamentos. Estava lá sofrendo. Terminado o dia, ele recebe a visita de um benfeitor. E o Espírito de Luz, que viera socorrê-lo. Ele disse, mas vocês vieram me socorrer? Eu não mereço. Por que vieram me socorrer? E ele disse, lá na terra tem um homem que ora por você. Mas quem ora por mim? E o benfeitor fez lembrar aquele garoto que recebeu aquele pão, daquele estranho aquele dia, passou pela vida e cresceu, e lembrava-se daquele homem e orava por ele. Um pequeno bem foi suficiente para ajudar no socorro daquele homem. Queridos, não percamos a oportunidade de fazer o bem, porque esse bem será nosso advogado. Então, diante disso, companheiros, estão aí os 6 convites prometidos. A pergunta é, o que fazer com esses 6 convites? Não é? Se viemos aqui a essa casa, foi para fazer reflexões. Foi para pensar em nós. Meus irmãos, o que está em jogo aqui é a nossa felicidade, a nossa paz de espírito. Esse amadurecimento. Quantas vezes eu quero paz, eu quero equilíbrio, eu quero harmonia, mas eu quero manter ódio no coração, ressentimento, eu não quero perdoar, eu quero continuar sendo irritadiço, sistemático. Não vai dar para conquistar essas valências morais se eu não mudar. O que fazer nessa noite, então, com esses convites de Jesus da espiritualidade? A ideia seria trazê-los para o coração. Entendemos? Trazer agora o coração. Talvez uma prece silenciosa mais tarde na sua casa, diz, Senhor, eu tenho dificuldades. Eu tenho dificuldade de aplicar esse teu evangelho, é tão difícil. Mas me ajuda. Me ajuda a ter vontade de aplicar. Me ajuda a ser mais vigilante, amanhã ser sincero, amanhã tentar fazer. E se eu errar, não deixe de desanimar. Que meu anjo de guarda me motive, me incentive para que eu conquiste essa paz que eu tanto preciso. E quantas vezes eu não tenho conseguido. Então trazer esse evangelho, e é Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, não é convite. Aqui é uma convocação. Capítulo 4, versículo 7 dele, que seria o 7º convite. Paulo diz assim, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes estivemos reunidos, como estamos aqui, companheiros? Não foram poucas, não muitas, para decidirmos o que fazer com Jesus. Mas o coração foi duro. Quem sabe estivemos lá naquele julgamento infame, né? Quem sabe colocamos a coroa de espinhos. Quem sabe vendamos os olhos do Nazareno, batemos na sua face e perguntamos, profeta, diz que te bateu. Cuspimos, mentimos, traímos, enganamos, crucificamos. Naquele julgamento, quando Pôncio Pilatos nos perguntou, o que farei de Jesus, chamado Cristo? Pode ser que um de nós tenhamos gritado, crucificam, crucificam. Mas passaram 20 séculos. A mensagem é viva pela visão espírita. Jesus é apresentado de novo. E a pergunta se repete. O que fazer com o Nazareno? No fórum do coração. O que faremos de Jesus chamado Cristo? Sairemos daqui para nos desafiar, para colocar o seu evangelho em prática? Ou vamos mais uma vez deixá-lo içado no madeiro da crucificação? Muita paz, queridos.